Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente, seja bem-vindo mais uma vez a mais um vídeo inédito aqui nesse canal, é um prazer enorme ter você aqui comigo mais uma vez, espero que todos estejam bem. Pessoal, hoje eu gostaria de comentar sobre O Massacre da Serra Elétrica, O Retorno de Leatherface, filme de 2022 dirigido por David Blue Garcia, foi na época um lançamento da Netflix. Bom, vocês viram que recentemente, né, no último vídeo publicado aqui sobre a franquia O Massacre da Serra Elétrica, eu publiquei uma análise sobre o filme Leatherface, que é uma prequel, o filme que eu incluiria no top 5 de piores prequels da história do cinema, um filme bem detestável e desnecessário, e hoje eu quero abordar aqui sobre esse filme, que até então é a última entrada da franquia O Massacre da Serra Elétrica, nona e última, porém com certeza pode esperar que vai vir novos filmes pela frente, pois os direitos da franquia estão com a Legendary Pictures, que adquiriu eles em 2018. Anteriormente a Lionsgate estava com os direitos, porém devido a atrasos, né, de lançamentos de alguns filmes que foi prometido, perderam o direito e a Legendary Pictures adquiriu com a intenção de desenvolver novos projetos para cinema e para televisão também. O filme foi originalmente planejado para um lançamento nos cinemas, porém depois os direitos de distribuição foram vendidos para a Netflix, que na época tinha feito um acordo para comprar os direitos, e eles optaram então por um lançamento exclusivo na plataforma deles, como parte de uma estratégia para oferecer conteúdo de terror de alto perfil. E O Massacre da Serra Elétrica, como é uma franquia bastante influente, bastante marcante, sabe que tem uma base de fãs muito forte, se aproveitaram disso então para poder trazer o filme na sua plataforma. A produção então enfrentou um início conturbado, né? Dois diretores no início do projeto, alguma semana após as filmagens, né, que aconteceu na Bulgária, devido a algumas diferenças criativas foram demitidos, e aí o crédito vem para David Blue Garcia, que foi contratado depois para substituí-los, e aí toda a filmagem anterior desses dois diretores foram descartadas, e aí o projeto teve então que recomeçar do zero, né? Inclusive esse filme na época, né, ele teve uma sessão de testes e aí ele foi mal avaliado, né, ele recebeu algumas avaliações negativas, porém apareceu o produtor Fede Álvares, né, que tá como produtor nesse projeto, ele esclareceu que esse rumor não é verdadeiro, né, que não havia motivos para se preocupar. Porém, você assistindo ao filme, você pode confirmar que realmente, né, essas críticas nas sessões de testes eram verdadeiras. Então esse filme aqui, essa produção, ela tem uma proposta bem semelhante ao método Blumhouse. Pegar o filme original clássico e a partir dele começar uma nova história e talvez tentar explorar uma nova franquia com lançamentos de novos filmes, né? Só que o padrão dessa produção é de um nível tão baixo que segue aquele lema de sequência caça-níquel, ao meu ver, tá? Embora eles tenham procurado fazer semelhante ao que o David Gordon Green e a Blumhouse fizeram com o Halloween de 2018, é diferente porque pelo menos o David Gordon Green sentou para ouvir o pai da franquia Halloween, que é o John Carpenter, que é uma figura de referência, ele é um referencial, uma figura de comando nessa franquia Halloween. Agora, na franquia O Massacre da Serra Elétrica você não tem uma figura de comando. O Tobe Hooper faleceu em 2017 e você tem apenas o Kim Henkel. Porém, o Kim Henkel, na maioria das vezes, ele só recebe o crédito de produtor. Então, aqui na franquia O Massacre da Serra Elétrica, você não tem esse referencial como a franquia Halloween tem na figura do John Carpenter, tá entendendo? Então, são contextos diferentes. A proposta deles aqui é apenas a grana, tá? E continuar a franquia de qualquer modo. Um grupo de jovens decide dar vida nova a uma cidade fantasma no Texas, mas acabam se deparando com Leatherface, o maníaco da motosserra, que retorna depois de décadas, despertando o interesse de Sally Hardis, interpretada por Owen Farrell. A atriz que originalmente interpretava Sally Hardis, né, pelo menos no longo original, era a atriz Marilyn Burns, que faleceu em 2014, porém para os produtores, né, e para todos os envolvidos na produção, isso não importa muito, porque o importante é incluir a personagem da Sally, né, e tipo assim, criar uma nova história, né, eles precisam de uma nova história para poder bancar um conceito de filme. Por muitos anos, né, pelo menos nos últimos filmes da franquia O Massacre da Serra Elétrica, os filmes eram mais focados em explorar a figura do Leatherface, porém esse filme aqui, ele se preocupa em dar uma atenção para a figura da Sally Hardis, que é também um dos piores retornos de personagem no gênero terror, pois a forma como ela é colocada na história
tipo assim, simplesmente não é satisfatório, tá entendendo? O filme acaba promovendo um dos piores retornos, tá, de personagem, e também você percebe que eles não tinham ideia de como promover um retorno também para o próprio Leatherface. Você vê que a interação com a motosserra e a simbologia da motosserra é muito mal aproveitada nesse filme, tá? No filme original de 1974, o Tobe Hooper ele quis diminuir a violência, né, para poder pegar uma classificação indicativa para poder fazer com que o filme alcançasse mais público. Bom, esse objetivo não deu muito certo, porém o filme ele não tem muito sangue, muito da violência é sugerida. Porém, ainda assim, o Tobe Hooper ele conseguiu criar um grande ambiente e uma atmosfera de terror. Já o remake de 2003, ele vem com uma nova ideia e uma nova proposta, brutalidade e violência, que combinado com uma boa ambientação, isso fez sentido. Agora remova tudo isso, tá? E pegue aqui nesse filme uma história, tá? Um roteiro que está compactado num tempo de 1 hora e 15 minutos, né? Removendo os créditos do filme, e você tem um plot muito ruim, personagens extremamente desinteressantes, personagens extremamente burros e estúpidos, tá? Inclusive, você vê que os 3 atos do filme são entediantes, né? O roteiro não faz sentido e é um filme que desrespeita totalmente o legado da franquia O Massacre da Serra Elétrica, até porque eles tentam misturar a história de um massacre num colégio, numa escola, com o Massacre da Serra Elétrica. Então, você percebe como é mais um filme caça-níquel, é mais um filme fraco nessa franquia O Massacre da Serra Elétrica, que, por sinal, por sua vez, tem muitos filmes problemáticos, inclusive. Ao meu ver, é uma franquia que se sustenta apenas pelo longa original de 1974 e pelo remake de 2003. Tire esses 2 filmes e tente pegar um filme como referência da franquia O Massacre da Serra Elétrica. Você simplesmente não consegue, porque a maioria das entradas são fraquíssimas, né? Sem contar também que a primeira interação da Sally com o Leatherface é algo extremamente ruim de se assistir. Você vê que eles não tiveram nem respeito pela personagem da Sally, você não tem quase nenhuma conexão com o filme original, e você tem esse filme com locações e cenários genéricos, né, porque se passa numa cidade fantasma, tinha um potencial para explorar mais cenários, mas boa parte do filme se passa numa casa e em um ônibus, inclusive aquela cena do ônibus é icônica, é clássica, né? Porém, você percebe que tem gore, tem muito sangue, tem muita brutalidade a partir de efeitos práticos, mas é um gore genérico porque as mortes em si não tem impacto, né? Ainda mais considerando a figura do Leatherface. Então é mais um filme detestável, mais um filme fraco nessa franquia, O Massacre da Serra Elétrica, onde eles quiseram apenas dar continuidade de qualquer forma, né? Porque o importante é o dinheiro no bolso dos produtores. Bom, se você não se porta muito com legados de franquia, legados de personagem, respeito com a base do clássico original, talvez você possa até encontrar uma certa diversão nas situações apresentadas aqui, pode se divertir com o filme de alguma forma, mas é uma entrada que eu acho fraquíssima. Para O Massacre da Serra Elétrica, O Retorno de Leatherface, eu dou nota 2. Bom, se isso aqui é ruim, imagina as outras versões gravadas anteriormente pelos 2 diretores que foram demitidos. Pô, só imagina. Bom, é isso, esse seria meu comentário, eu vou ficando por aqui, espero que todos tenham gostado dessa análise. Se gostou, por favor, deixe seu like, deixe seu comentário, sua opinião abaixo, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela paciência e pela atenção. Por hoje é isso, muito obrigado a todos e até mais.